Olá, turma do terceiro ano. É muito bom iniciar com vocês o quarto bimestre. E o quarto bimestre já vai dando já um pouco de animação, né? De agonia, um pouco de dor de barriga, porque você agora está poucos meses perto do vestibular. E muita coisa passa na sua cabeça, mas você tem que correr atrás. Eu já passei por essa situação que você está passando agora, de que estudar muito conteúdo, mas com oração, com fé, estudando, tirando dúvidas com a internet, com o Google e com outros livros, com aulas através do YouTube, e leituras também da sua apostila, você também vai encontrar subsídios para alcançar essa meta. Outubro, novembro, né? Depois tem um período de descanso, dezembro, e janeiro já começa a série de vestibulares. Não desanime, estudem, corram atrás para alcançar os seus objetivos. Como falei, eu já passei por essa situação, lutei pela mesma, corri atrás e alcancei o objetivo na Universidade Federal do Paraná. E você também pode alcançar esses objetivos. É correr atrás, joelho, sempre orando a Deus para colocar força, inteligência, ânimo para alcançar os objetivos. E você vai ser um vitorioso. Vamos correr lá, vamos atrás desse sonho que você tem acalentado na sua vida até o prezado momento. Coloque todos os seus planos nas mãos de Deus, que você vai ser uma pessoa vitoriosa. E nós vamos, como já falei, nós vamos iniciar essa série de estudo na apostila número 3, focalizando, por exemplo, muitos assuntos, tais como indústria, energia, comércio, transporte, a organização do mundo e a geopolítica. É muito assunto que nós vamos estudar nesse volume da apostila número 3, mas nós vamos relembrar aquilo que já foi estudado no primeiro ano, no segundo ano e também no início desse ano. Então, nós vamos continuar o mesmo. E, como falei, não desanime. Corra atrás e vamos alcançar os objetivos. Passar no vestibular e 2020, se for 2021, se for da vontade de Deus, você estará dentro de uma faculdade cursando aquilo que você deseja fazer na faculdade. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Estamos iniciando a reta final para chegar o dia do vestibular dos alunos do terceiro ano. Sabemos que é algo difícil, porque tem muita gente que se inscreve no vestibular, é muita concorrência entre as pessoas, mas queremos entregar esse aluno do terceiro ano nas suas mãos e que o Senhor possa trabalhar com ele para que ele possa ficar animado, feliz, possa procurar estudar o máximo, possa encontrar referências através de canais do YouTube, aulas no YouTube, possa encontrar também as referências escritas em livros, também em plataformas digitais, que o Senhor possa dar ânimo a cada um deles, para que eles possam alcançar o objetivo que tanto eles sonharam. Ajuda-nos, que temos agora o mês de outubro, novembro, dezembro e logo vem as nossas avaliações, que é o vestibular. Que o Senhor possa estar presente com cada um deles. Ajude e ânimo a cada um deles. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, então vamos começar, porque agora o negócio vai que vai. E temos que lutar para alcançar os objetivos do mesmo.
essa semana, a semana do 28 de setembro a dia 1º de outubro de 2020. E essa matéria sobre indústria, que é o módulo número 9, a primeira parte que vai ser nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar sobre indústria. E na próxima aula vamos trabalhar sobre energia. E ao você observar lá na página número 2, vamos ver alguns conceitos importantes, né? Relacionando a produção industrial à demanda de energia, temos dois temas de extrema importância para a sociedade atuais. Podemos afirmar que as indústrias e a energia determinam o complexo sistema econômico mundial. Estudar a dinâmica da economia industrial requer uma reflexão a respeito do espaço geográfico. As inovações tecnológicas ocorridas nos últimos séculos provocaram expressivas transformações espaciais. Afinal, trata-se de transição em sequência de um sistema produtivo artesanal para a manufatura e a maquinofatura, o que altera profundamente a paisagem e a própria sociedade global. Em virtude do foco na geografia das indústrias, é inevitável uma abordagem direcionada à dinâmica política e econômica da exploração energética no mundo. E aí, ao ler esse texto, vimos que paramos em dois detalhes. Primeiro, um sistema produtivo, ou seja, vai transformar a matéria-prima em produto para ser comercializado na atividade chamada terciária. E as atividades primárias, que já vou só relembrando, nós vamos ter o quê? Agricultura, pecuária e extração mineral ou extração. A agricultura, ele vai fornecer o quê? Matérias-primas para ser transformado na indústria, como por exemplo, trigo, posso transformar em farelo ou trigo para obter o pão, que é transformado na atividade secundária e é vendido no setor terciário. Temos a pecuária, que é a atividade primária, que vamos o quê? Obter a carne, o leite e os seus derivados, e também o cinto, né? Bolsas, que muitas vezes são originadas desse processo da atividade primária para a atividade terciária. E também temos a atividade primária, como a extração animal, vegetal e mineral. Também esses elementos são transformados em atividades industriais e chega na atividade comercial. Agora, um detalhe que nós podemos observar: manufatura. Quando falamos em manufatura, é o processo elaborado com as próprias mãos. Então, são as atividades de indústrias primitivas ou indústrias primárias, que são as tradicionais. E a maquinofatura, quando obtém os produtos que são elaborados por atividades de máquinas. Então, atualmente, nós vamos ter o quê? Indústrias que são voltadas na linha da plataforma digital em informática, né? Agora, quando iniciou, nós tivemos a manufatura, mão de obra humana, e depois entramos no processo da maquinofatura. E essas máquinas, hoje, atualmente, já são elaboradas por atividades da própria área de computação, da área de informática. E aí vamos ver com vocês alguns conceitos só para relembrar. A indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos comercializáveis. Por exemplo, eu tenho a soja, que é matéria-prima, atividade primária, ela vai para a indústria como matéria-prima, transforma-se em óleo de cozinha, que é o setor terciário para o comércio. Aqui nós temos um exemplo de atividade voltado à indústria.
Quando se fala em fábrica, é o edifício industrial. Esse edifício industrial onde vamos ocorrer então o processamento da matéria-prima em produtos para ser comercializado pelo próprio homem. Então, nós temos já falamos em dois termos. Primeiro termo, nós falamos de manufatura, né? Manufatura é quando é feito pelas próprias mãos, e maquinofatura quando é realizado através das máquinas. E atualmente essas máquinas são trabalhadas pela própria área de informatização, informática no geral. Aí vemos o contexto de indústria. Indústria é o espaço da atividade secundária em que vai transformar a matéria-prima em elemento, que vai ser comercializado para o próprio homem. E a fábrica é o próprio edifício, é o local onde temos a presença dessa transformação. Aí nós temos a página 2, o primeiro item, Revolução Industrial. E aí vamos relembrar que a primeira Revolução Industrial foi uma industrialização original ou clássica. E temos alguns elementos, tais como predomínio da máquina a vapor e da indústria têxtil. Logicamente, máquina a vapor nessa composição, e eram o quê? Obras bem inicial, como a indústria de roupas, no caso têxtil. As empresas, logicamente, eram de pequeno porte e médio porte, não tendo indústrias grandes. Essas indústrias grandes vai surgir quando temos o processo das grande predominância das maquinofaturas. E, logicamente, o sistema social e econômico liberado naquele período era o capitalismo concorrencial ou liberal, a mínima interferência do Estado. E a matéria-prima, o carvão, o país que deu pontapé para essa atividade econômica, Revolução Industrial, foi o Reino Unido, e lá nos meados do século XVIII até a década de 1870. Então essa foi a nossa primeira parte da Revolução Industrial, totalmente manufatura, que era a indústria artesanal, e com a exploração do carvão mineral. Essa carvão mineral foi o que? Fonte energética para a formação de indústrias de máquina a vapor e também a indústria têxtil. Logicamente que o Reino Unido foi o primeiro a ocupar essa posição, formando esse tipo de atividade industrial, né? Logicamente foi acompanhado depois da França, né? Da Itália, alguns outros países, e foi lá no início do século, né? E até a década de 1870 que nós tivemos esse processo da primeira Revolução Industrial. Já na segunda Revolução Industrial, nós temos a presença do Fordismo, como é também chamado de Fordismo. E aí, nós temos o quê? Já essas indústrias, que era primeiramente carvão mineral, ela já é substituída por uma outra fonte energética, que é motores elétricos, no caso, por exemplo, energia elétrica e atividade também do petróleo. E surgem alguns outros tipos de indústrias, né? Siderúrgicas, metalúrgicas, o desenvolvimento de multinacionais, e aí se espalhou-se para o mundo todo essa presença desse grupo. E também nós tivemos o sistema de taylorismo e Fordismo. E muitas indústrias surgem, como indústrias automobilísticas e petroquímicas, todas derivadas da matéria-prima que nós chamamos o petróleo. E como liderança nessa composição, nós vamos ter o quê? Os Estados Unidos, né, que vai liderar esse projeto, porque antes era a Inglaterra, quando deu a primeira revolução industrial, e aí acabando com esse carvão, os Estados Unidos encontrou uma outra fonte alternativa para substituir esse combustível fóssil, né, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que são três elementos que nós temos do combustíveis fósseis. E aí os Estados Unidos também tem grande proporção de petróleo e começou a trabalhar com esse tipo de matéria-prima, formando então a segunda revolução industrial. E aí se destacam indústrias siderúrgicas, indústrias automobilísticas, e essa vai até a década de 1970, essa formação de indústria da segunda revolução industrial do Fordismo. Agora nós temos a terceira revolução técnico-científica, é aquela que, por exemplo, que ocorre como as inovações tecnológicas na área da robótica,
da informática, a biotecnologia e demais setores de ponta, surgimento de blocos econômicos regionais, surgimento do toyotismo, o neoliberalismo econômico, né? E a matéria-prima já vai surgir o quê? Outras matérias-primas que irão o quê? Substituir essas fontes energéticas, como primeiro o carvão mineral, depois o segundo o petróleo. Então agora os Estados Unidos começaram a estudar que o petróleo poderia acabar no mundo, e então eles começaram a encontrar uma outra fonte alternativa para substituir, por exemplo, o petróleo. E uma das fontes energéticas que o homem começou a encontrar e começou a explorar, a energia nuclear, e que vai fazendo parte desse processo da terceira revolução industrial. E, logicamente, vai liderar também os países tais como os Estados Unidos, continua, né, os Estados Unidos na segunda projeção, na terceira projeção, e temos o Japão e a Alemanha, que a partir das últimas décadas do século XX, ela começou a ter esse grande processo produtivo, que são indústrias de robótica, indústrias informáticas, indústrias de ponta como telecomunicações, internet, né? É um processo muito rápido da formação de indústrias. E esse é o processo que nós adentramos, por exemplo, na terceira Revolução Industrial. Aqui nós temos o processo do Fordismo, e aí só relembrando, né, o Fordismo é o aperfeiçoamento da linha de montagem, algumas características, né, em esteiras rolantes, eliminação de movimento inútil, cada operário realizava apenas uma operação simples e qualificação dos trabalhadores. Já o Taylorismo, a ênfase nas tarefas, a eficiência do trabalho, tarefas de modo mais inteligente, treiná-los na função específica e melhores salários. Logicamente que o processo do Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo produzindo em grande quantidade. Já o Taylorismo produzindo em qualidade. Então, no Fordismo, eu tinha uma pessoa para fazer um determinado tipo de serviço. Já no Taylorismo, nós temos o quê? Essa mão de obra, ela é o quê? É específica e tem melhores salários. Por isso que o trabalho do Taylorismo produz em qualidade e não em quantidade, como era o processo do Fordismo. Continuando, nós podemos observar o toyotismo, né? Essa origem lá de 1948 até esse período de 1975, através do processo da Toyota, que aumenta o quê? A produtividade e a eficiência. E aí nos apresenta nesse processo que nesse período o principal era o quê? Produção de qualidade. E aí os Estados Unidos, né, começou a ver esse novo elemento adentrando no sistema industrial chamado toyotismo. Porque no Fordismo eles produziam o quê? Grande quantidade de muitos carros para ser vendidos, mas não de boa qualidade. Já o japonês, a partir de 1948, ele começou a entrar nesse processo que nós chamamos o processo de produção de qualidade e com eficiência. E isso faz o quê? Com isso, os produtos do toyotismo se tornam o quê? Produtos de boa qualidade e começam então a circular no mundo todo. Hoje nós podemos ter no Brasil carros do tipo Fordismo, toyotismo, né, e o Taylorismo, como citamos anteriormente. Tipos de indústrias que nós temos no mundo, né? E tipo de indústria nós vamos ter as indústrias de base, como é o caso a indústria pesada, né? A indústria de bens de produção, a indústria siderúrgica, como exemplo dessas indústrias, a indústria metalúrgica e a indústria petroquímica. Essa é a base das atividades industriais. E o cimento, né? Que é uma indústria civil. Agora, nós temos bens de capital, como, por exemplo, fornece os equipamentos e máquinas para as demais indústrias. Intermediária também pode ser considerada também o nome dela, né?
E exemplos: autopeças, ferramentas e máquinas. Esses são os tipos de indústrias que nós temos nessa composição de base, né? A base, que ela vai ser o quê? O processo para o bens de capital, que é a segunda etapa. Então, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e cimento são indústrias de base, que são as indústrias pesadas, que vão fornecer o quê? Bens de produção para as indústrias de bens de capital. E aí nós temos que os bens de capital são considerados indústrias intermediárias. Outro tipo de indústria que nós temos, que são consideradas que indústrias não duráveis, tais como alimentos, calçados, vestuários, medicamentos, cosméticos. E aí você pode comprar um alimento e ele diz o alimento lá, fabricado no dia tal e a validade dela é no dia tal. Então, isso você pode observar em praticamente todos os produtos que você compra, né? Então, por exemplo, assim, aqui você pode observar essa garrafinha de suco. Ela diz o seguinte: ela tem a durabilidade, então ela deve ser consumida até dia 2 de fevereiro de 2021. Então, essa é a validade desse produto, né, que é comercializável, ok? Esses são exemplos de indústrias não duráveis. Agora, indústrias chamadas duráveis, que temos eletrônicos, né? Temos indústrias automóveis, temos móveis, né, que são os exemplos das indústrias que nós podemos observar. Lá na página número 2, já explicamos então sobre o assunto relacionado aos conceitos. E na página 3 vamos ver os modelos de industrialização no mundo econômico político. Então você pode observar essa linha aqui, já comentei com vocês, que é a linha econômica do Equador. Então, nós temos a linha do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios. A parte de cima, hemisfério norte, e a parte de baixo, hemisfério sul. E essa linha do Equador econômica foi criada para colocar todos que estão situados no hemisfério norte são considerados países ricos, desenvolvidos a nível industrial. E para baixo, do hemisfério sul, todos os países que são pobres a nível economicamente industrial. Então, essa linha do Equador econômica foi criada para separar o mundo, que você pode observar nessa configuração aqui. Então, você vê nesse mapa, temos aqui a linha do Equador econômica, né? Olha só a linha do Equador econômica, colocando todos os países que estão situados aqui em cima, e aqui também nessa região são hemisfério para a linha do Equador econômica, hemisfério norte, que são países ricos. E todos que estão abaixo aqui são o quê? Hemisfério sul, que são países pobres. Logicamente, sabe muito bem que essa linha do Equador, que também aqui eu estou passando o mouse, colocaria a Oceania no hemisfério sul. Como a Oceania fisicamente está situado no hemisfério sul. Você sabe muito bem. Agora, nessa linha do Equador econômica, eles colocaram a Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, situado no hemisfério norte econômico, né, no planisfério da linha do Equador econômica, colocando como países ricos. E retiro a Oceania da região sul em aspecto econômico. Agora, fisicamente, a Oceania está localizada no hemisfério sul, né? Então, você pode observar, por exemplo, países tais como os Estados Unidos e o Canadá, a grande composição dos países europeus. Vamos encontrar o Japão, a Coreia, a Austrália e a Nova Zelândia, que fazem parte desse contexto hemisfério sul, países norte, países ricos. E, logicamente, nós vamos ter abaixo os países pobres, como a América Latina, totalmente o continente africano, né? Depois temos a China, a Índia e assim por diante, né? Como você pode observar no mapa
que está apresentado nessa região. Mas, dentro dessa composição de países que está abaixo da linha do Equador econômica, nós temos países que também são chamados de emergentes a nível econômico, que somos, por exemplo, que você pode observar no mapa, temos a presença do Brasil na América Latina, temos a África do Sul, temos a Índia, a China, a Rússia. Esses países, tirando a Rússia que está na parte norte, mas esses países como Brasil, África do Sul, Índia e China, eles estão situados no hemisfério sul da parte econômica. E aí se uniram esses países e formaram essa sigla que nós conhecemos como BRICS. Também temos outros países do mundo, como por exemplo o México, o Chile, a Argentina, a Turquia, que também querem adentrar ao grupo do BRICS ou formar outros grupos econômicos. E aí nós temos, em outra aula, nós vamos falar sobre esses elementos que fazem parte dessa composição de países emergentes. Não são países nem ricos e nem países pobres. Alguns fatores que você pode observar lá na página número 3, da localização e divisão internacional do trabalho. E nós podemos observar na página 4 que a divisão internacional do trabalho, o DIT, era um país imperialista. Quais são os países imperialistas que nós podemos colocar nessa posição? São os países europeus, que eles colonizaram praticamente o mundo, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, Canadá e também os Estados Unidos, né? Portugueses, o espaço brasileiro e algumas outras regiões do mundo, da Ásia, por exemplo, da África também. Também temos os espanhóis, que por isso chamamos de América Latina. Era o quê? O mundo imperialista. Era o mundo que nós chamamos o quê? De divisão internacional do trabalho, ou seja, toda a matéria-prima aqui do espaço Brasil, como exemplo, saiu do espaço brasileiro e ia até onde? A metrópole, no caso Portugal. E esse processo nós chamamos o quê? DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Mas, com o passar do tempo, logicamente surgimos o que nós conhecemos como a nova Divisão Internacional do Trabalho, que aí vai formar o que nós vimos no slide anterior, através da linha do Equador econômica, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E no caso do Brasil, como já estudamos e vimos, está situado como países emergentes. Industrialização clássica, temos então o DIT, né? E vamos ter então essa divisão internacional do trabalho, países europeus. Países fornecedores de produtos industrializados, colônias fornecedores de matéria-prima ao mercado consumidor, como o caso, por exemplo, Brasil para Portugal, políticas imperialistas como Portugal em relação ao Brasil, né? E a industrialização dos países subdesenvolvidos não garantiu sua padronização econômica, apenas tornou a divisão internacional do trabalho um pouco mais complexa, atualmente considerado como nova divisão internacional do trabalho. E nessa composição, formamos países desenvolvidos que fornecem tecnologia e produtos industrializados, e países subdesenvolvidos fornecem matéria-prima, mão de obra barata e produtos industrializados ou semifaturados. Como você pode observar aqui, né? Países desenvolvidos fornecem o que? Tecnologia, e aqui nós fornecemos matéria-prima. Então nós fornecemos para os outros países. Brasil fornece produtos da agricultura, laranja, café, trigo, arroz, soja, né? E recebemos lá dos países industrializados produtos industrializados, né? Na página número 4, né? 4, 5, 6 até a página número 8, vem falando sobre as principais indústrias do mundo. E eu coloquei um contexto geral que você pode ler depois nessas páginas. Na Europa nós vamos ter o quê? O Vale do Tamisa, Vale do Reno Ruhr, Vale do Pó, Vale do Sena, Vale do Volga e regiões recentes como sul da Itália, leste europeu e Irlanda, que são regiões que se destacam em atividades industriais. Já na América do Norte, ele é considerado como essas regiões de cinturões
como Manufacturing Belt, o Sun Belt, ou maquiladoras e a NAFTA. Maquiladoras, no caso, são o país que está junto com os Estados Unidos, que é o México. Na América Latina se destacam algumas atividades, como o Brasil, na exploração do petróleo, a Petrobras, como o México, a produção de petróleo, exploração, o Pemex, que é petróleo do México, e Argentina. Já na Ásia, nós temos essa configuração dos países tais como o Japão, Tigres Asiático, a China, com ZEE, Zonas Econômicas Especiais. A indústria chinesa concentra a produção leve na faixa litorânea do Mar da China, nas chamadas Zonas Econômicas Especiais, enquanto a indústria de base localiza-se ao norte do país, no caso na Manchúria. E na Oceania, tem na Índia também, e na Oceania nós temos o destaque na região da Austrália e Nova Zelândia como principais atividades de países industriais, que fazendo parte dessa comunidade e ANZUS, que é a Austrália, Nova Zelândia e os Estados Unidos. E com isso, nós finalizamos, em linhas gerais, as principais atividades relacionadas à indústria. Agora, você tem lá na sua apostila, pegando sua apostila, você tem alguns pontos de exercícios que vamos observar aqui na sua apostila, lá na página número 23 até a página número até a página 26, você tem o módulo número 9, que são atividades relacionadas à indústria. Então você poderá fazer essa atividade. Logicamente, como atividade avaliativa, eu vou formar algumas questões e mando para você no arquivo do Word, e você faz como você mandou nas outras anteriores. E logicamente todas essas atividades estão sendo corrigidas nesses canais do YouTube ou nas lives, e você tem a correção dos mesmos. Quero parabenizar você, aluno do terceirão, que está fazendo as atividades. Eu sei que é muita atividade, mas estamos fazendo a revisão da mesma, mas que você tenha tempo para você fazer as atividades e fazer tudo certinho, e esse é um ponto para você alcançar seus objetivos no futuro vestibular que você fará pela frente. Que Deus possa abençoar ricamente você, e vamos finalizar através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós, muito obrigado pelo teu grande amor. Ajuda-nos a prepararmos para o vestibular e possamos alcançar os objetivos que vêm de ti. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e orientando, e obrigado por mais essa aula. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E na próxima aula nós vamos trabalhar com vocês, continuando o capítulo relacionado, por exemplo, a fontes de energia. Quais são as principais fontes energéticas que irão transformar em fonte de energia para as indústrias. Muito obrigado pela sua cooperação e até o próximo encontro. Que Jesus possa estar presente com você. Obrigado pela sua participação.